fala Matheus, estamos aqui direto do Jus Brasil com o professor Flávio Tartucci hoje como convidado do nosso Hangout CPC. E depois de uma festa que foi o nosso Jus Brasil Conecta, a gente faz esse Hangout para poder fazer um review do evento e tratar de um tema mais do que nunca atualíssimo. A gente já tratou desse tema com o professor Salomão Viana e hoje a gente está aqui com o professor Tartucci, que dispensa apresentações, né, professor? Muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite e, como eu costumo sempre dizer, meus amigos, eu tenho exclusividade com o Jus Brasil. Eu não faço parte do Twitter, não tenho Facebook. A única comunidade que eu faço parte é o Jus Brasil. Então, eu fico muito honrado porque, para mim, esse projeto é sensacional e contem sempre comigo para colaborar aí nos eventos de vocês. Então é isso. Hoje a gente está aqui com o professor. O evento foi um sucesso, nós vimos, e vocês podem acompanhar tudo pelo site jusbrasilconecta.com.br, acompanhar fotos, o que aconteceu no evento. E hoje a gente tem 2 sorteios de 2 livros do professor, que é esse aqui, Direito Civil, volume 2, e o novo CPC, o Direito Civil, que é o tema de hoje da palestra, do nosso Hangout. E a gente vai estar sorteando com as pessoas que participarem dos comentários aqui do Jus Brasil, no próprio YouTube e no Google Plus, certo? E o nosso primeiro tema, a gente está aqui também com Felipe Bittencourt. Só um momentinho, é bom a gente lembrar, boa noite pessoal, é bom a gente lembrar que por esses canais, além do sorteio, o pessoal vai poder fazer perguntas diretamente para o professor, a gente vai selecionar algumas perguntas ao longo da transmissão e vamos interagir com o professor, que ele vai responder todas as perguntas aqui mesmo na transmissão. Isso mesmo, participem e no final a gente vai sortear entre as participações os 2 livros dele, certo? E um dos primeiros temas que a gente vai tratar, que o professor mesmo pediu, fez uma listinha, são 5 temas, então fiquem de olho nessa listinha que está aí no próprio artigo, que é a constitucionalização do direito processual civil e ponderação, professor. O que é que o senhor tem um pouquinho a falar sobre esse tema? Bom, primeiramente, meus amigos, o novo CPC é uma norma revolucionária nessa matéria, porque tem um artigo, especialmente artigo 8º, que é uma ampliação do artigo 5º da Lei de Introdução, que prevê que, ao aplicar a lei, o juiz tem que levar em conta seus fins sociais e o princípio da dignidade da pessoa humana. Aliás, o artigo fala, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz tem que levar em conta o princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana já trouxe uma revolução na maneira de se pensar o direito civil e agora está no texto de lei no novo CPC. O juiz ele tem que ser guiado no julgamento, isso tem repercussões muito grandes para o direito material, ele tem que ser guiado na aplicação do ordenamento jurídico pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Eu poderia citar vários exemplos de aplicações da dignidade humana no direito civil, mas um exemplo que a gente pode ficar atual, recente, é o reconhecimento de dano moral por descumprimento de contrato. Até pouco tempo atrás, a jurisprudência, por exemplo, do STJ, dizia que descumprimento de contrato só geraria danos patrimoniais. E, ultimamente, o STJ tem dito que quando o contrato envolve valor protegido na Constituição, relacionado à dignidade da pessoa humana, por exemplo, moradia, saúde, além da condenação material, há também uma condenação moral. Esse seria um exemplo, né? E agora nós temos fundamento legal, no artigo 8º do novo CPC, e aí nós já temos realmente na lei a constitucionalização do direito processual e a constitucionalização do direito material. Esse artigo, para mim, é revolucionário. Artigo 8º. Artigo 8º. E explica para os juízes brasileiros de casa, professor, o que é que seria essa ponderação aí que o senhor fala nesse tópico? Olha, na minha opinião, e tenho falado isso em palestra, o artigo mais importante do novo CPC, o coração do novo CPC, é o artigo 489. Porque o artigo 489 prevê os elementos essenciais da sentença, os elementos essenciais que o julgador deve seguir de primeira, segunda, terceira e quarta instância no momento de decidir. E o parágrafo 2º desse artigo 489 adotou a tão conhecida técnica de ponderação desenvolvida pelos alemães, entre os quais o professor Robert Alexy. Cuidado, só faço uma ressalva, não é princípio da ponderação. A ponderação é uma técnica argumentativa utilizada no caso de colisão entre direitos.
O Código Civil Português, por exemplo, já tinha há muito tempo um artigo tratando de colisão de direitos, né? Então, na atualidade, é muito comum que um direito da personalidade entre em conflito com outro direito da personalidade, ou um direito fundamental entre em conflito com outro direito fundamental. E esse artigo diz que, no caso de colisão entre normas, o juiz tem que justificar o objeto e os critérios que ele vai utilizar na ponderação, dizendo porque naquele caso, um direito, um princípio prevalece em relação ao outro, né? Naquele caso. Isso não é revogação de norma, é só para dizer que naquele caso um determinado direito prevalece em relação ao outro. Há uma série de críticas feitas em relação à ponderação, mas o ministro Barroso fala que a boa ponderação é aquela utilizada quando você não tem um recurso da lei, né? Você não tem um recurso da lei, então você vai ter que resolver o problema a partir de ponderação. Jurisprudência do STJ, por exemplo, faz ponderação, muitas ponderações, em caso de colisão entre direito à imagem versus liberdade de imprensa, né? Intimidade versus liberdade de imprensa. O Código Civil é insuficiente para resolver esses problemas. Nós temos um artigo que é terrível, o artigo 20, né, que é um artigo de censura. Então, o STJ tem utilizado alguns critérios para fazer o sopesamento, né? Eu sou entusiasta da técnica de ponderação, utilizo em alguns casos que eu atuo em processos arbitrais, isso é muito comum também, né, ponderação entre princípios contratuais, então, função social do contrato, está no artigo 421 do Código Civil. Boa-fé objetiva, artigo 422 do Código Civil. Dois princípios sendo utilizados como argumentos, né? Então, obviamente que o juiz, o julgador, o árbitro, o desembargador, o juiz, ele vai ter que sopesar naquele caso qual é o princípio que prevalece. Eu sou entusiasta disso, né? Até em relação a alguns críticos, né? O meu grande amigo, jurista de escola, o professor Lênin Streck, ele é crítico da ponderação, mas como eu disse recentemente, para ele eu utilizo, aplico, e posso dizer que sou feliz utilizando a ponderação, e ela me tem sido muito útil, feliz do ponto de vista profissional, pessoal, e ela tem resolvido os problemas com os quais eu tenho deparado aí na minha prática aí consultiva, arbitral, etc. E do ponto de vista técnico, professor, se é que existe um ponto de vista explicitamente técnico, como é que o CPC trata dessa ponderação, hoje, em alguns dispositivos dele? Olha, na essência, nós temos nesse artigo 489, parágrafo 2º. Né? A ideia também desse artigo é que a ponderação sempre tem que ser fundamentada. Né? Isso eu acho que o novo CPC foi bem, porque nesse artigo 489, ele diz que quando o julgador vai aplicar um conceito indeterminado, por exemplo, dignidade da pessoa humana, ele tem que fundamentar por que ele está utilizando naquele caso. Ele tem que motivar porque está utilizando. Aqui foi uma contribuição, acabei de citar ele, do professor Lênin Streck, na Câmara, né, e eu acho essa proposição excelente. Né? Só não sei, porque são tantos os requisitos desse artigo 489, né, se os juízes que têm 5.000, 6.000 processos, se eles vão conseguir seguir esses requisitos da decisão. Tem que fundamentar conceito legal indeterminado, tem que citar os precedentes. Né? Num processo arbitral, que é a minha experiência mais recente, num processo arbitral, você está julgando um processo, tem tempo para julgar, né? Tem tempo de 1 mês para proferir uma decisão, às vezes, você consegue fazer isso. Agora, 5.000 processos, né? Então, a ponderação vem em boa hora. O juiz tem que fundamentar por que naquele caso está prevalecendo um direito ou não. Né? E está de boa técnica, é a tese do Alexis, né? Os europeus utilizam isso há muito tempo, não pode ser utilizado de maneira desmedida. O uso da dignidade humana prevalece porque eu quero, acabou. E o novo CPC afasta realmente isso. Eu convido os juízes brasileiros, depois estudem, leiam esse artigo 489. Aqui está a essência do novo CPC, os requisitos, os elementos essenciais da sentença. É um dispositivo, na minha opinião, que explica muito bem a essência do novo Código de Processo Civil. Professor, e existe uma crítica, muita crítica dele. E o nosso próximo ponto é um ponto de direito empresarial, digamos assim, que é a desconsideração da personalidade jurídica. E esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica que está aí agora no novo código, né? Em relação a esse ponto, professor. Bom, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica já era um pleito antigo, né? O professor Fred Didier mesmo já há muito tempo clamava, ele orientava
um projeto de lei antigo sobre o incidente de desconsideração, e ele foi tratado aqui como forma de intervenção de terceiros, entre os artigos 133 a 137 do novo CPC. Eu tenho minhas dúvidas se é forma de intervenção de terceiro mesmo. Acho que não, mas isso cabe ao processualista falar, né? Matéria acho que foi bem tratada, né? Um incidente antes de desconsiderar. Antigamente o contraditório era diferido, por exemplo, numa execução para os embargos. Não, antes você vai ter um incidente para fazer essa desconsideração. Acho que vem em boa hora. Temos algumas questões materiais aqui. Gostei também da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em juizado especial civil. Acho muito boa proposta. E em matéria de direito material, em matéria civil, né, o que nós temos no CPC, que eu acho muito bom, foi a desconsideração inversa, né, que está no 133, parágrafo 2º. Só para a gente recapitular rapidamente, o que é a desconsideração? Existe uma autonomia, a pessoa jurídica não se confunde com seus membros, né, então os patrimônios são separados, e pela desconsideração diante de abusos praticados pelos sócios e administradores das pessoas jurídicas, foi criada essa teoria, direito comparado, né, e que foi positivada no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil. A desconsideração direta é aquela em que você penetra na pessoa jurídica e responsabiliza os sócios e administradores. Essa é a desconsideração direta, né? A desconsideração inversa ou invertida é o oposto. Quer dizer, a regra é você responsabilizar sócio e administrador por dívida da pessoa jurídica. Mas você pode responsabilizar também a pessoa jurídica por dívida do sócio e administrador. Quer dizer, o inverso. Tem muita aplicação no direito de família e das sucessões. Então, um exemplo. Imagina que o sujeito, ele sabe que vai se divorciar, né? Sabe, realmente já tem até um outro relacionamento engatilhado, e aí ele começa, para furtar a ameação da esposa, ele começa a comprar bens e coloca em nome da pessoa jurídica. E argumenta que é uma questão de tributária, de imposto, para pagar menos imposto. Na verdade, está burlando a ameação. Então, é possível, numa ação de divórcio, olha só, numa ação de divórcio, a desconsideração inversa com esse incidente para atingir os bens da pessoa jurídica, que na verdade são dele, do sócio, que utilizou a pessoa jurídica com esse fim. Né? Acho muito interessante esse incidente, né? Já temos alguns problemas técnicos que acho que com o tempo nós vamos tentar solucionar, né? Por exemplo, quando você pede na inicial a desconsideração, não tem um incidente. Né? E se o juiz não defere? Defere depois, aí vai ter um incidente, vai ter preclusão ou não. Então, teremos algumas dúvidas, né? Mas acho que veio em boa hora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, era algo necessário, né? E nesse ponto, o novo CPC, na minha opinião, representa um grande avanço, que obviamente, com o tempo, doutrina e jurisprudência vão resolver os pequenos problemas que podem surgir aqui. E esse incidente é uma coisa nova, né, professor? Sim, é uma coisa nova. Não existia porque o juiz deferia e isso gerava problemas, Matheus. Muitos, aliás. Se quiser, eu posso te mostrar um. Imagina, eu, no meu início de atividade, eu atuei muito em processo de execução, minha atividade advocatícia e contenciosa. Então, a gente, por exemplo, uma execução, uma citação, o juiz cita, manda citar, né, vai até o local oficial de justiça e constata que a empresa não funciona mais naquele endereço. É chamado encerramento regular das atividades. Aliás, é uma dúvida, um debate. O STJ diz que isso por si só não basta para desconsideração, alguns tribunais entendem que sim. Aí o sujeito fazia uma petição, pedia desconsideração, juntava uma prova frágil até, de fraude, de confusão patrimonial, né, e o juiz, depois dessa petição fundamentada, e aliás isso continua aqui, tem que fundamentar, tem que seguir os requisitos materiais, o juiz deferia a desconsideração. Aí depois vinha o devedor, se defendia por embargos o devedor, vinha uma prova robusta, que não era o caso de desconsideração. Quer dizer, o problema era que o contraditório era diferido para um posterior momento. Agora ele é antecipado antes da decisão de desconsideração. Então, ficou bem, foi bem o código. Fred Didier tem uma contribuição grande aqui nessa matéria. Professor, estão chegando algumas perguntas para a gente lembra a quem estiver assistindo que vocês podem mandar suas perguntas para o professor Flávio através da postagem do Hangout no Jus Brasil e no YouTube também. A gente está monitorando esses canais para pegar perguntas de todo mundo. Nós recebemos uma pergunta, professor, com relação a uma teoria
dos doutrinadores civilistas, o Alisson me pergunta se a teoria da culpa contra a legalidade, focada pelos doutrinadores civilistas, ainda se aplica com a vigência do novo CPC. Sim, sim. A culpa da legalidade é aplicada principalmente para acidente de trânsito, né? Por exemplo, você descumpre uma norma de trânsito, então há uma presunção de culpa porque você violou a regra de trânsito, né? Em matéria, eu acho que não há nenhuma interferência, a não sei que eu esteja enganado, nenhuma interferência no novo CPC em relação a essa teoria, ela continua tendo aplicação. O que eu não vejo, na verdade, ela tem muito prestígio no Brasil, a teoria da culpa contra a legalidade. Não tem tanto prestígio, né? Mas eu não vejo nenhum problema, ela continua tendo aplicação para direito automobilístico, para acidente de trânsito, né? E seguro, por exemplo, tem aquela discussão, você bebeu, tá bêbado, dirigiu bêbado, mas não causou acidente. Você perde o direito ao seguro? Tá bêbado, tô parado no trânsito, bêbado, respeitei culpa contra a legalidade, respeitei o código de trânsito, tô parado no semáforo, tô bêbado. Vem o sujeito e bate no meu carro. E aí, haverá exclusão do seguro? O que o STJ diz? Só há exclusão do seguro, mesmo havendo culpa contra a legalidade, mas só há exclusão do seguro, se o fato da pessoa ter bebido ter contribuído para aquele fato. Mesmo tendo cláusula dizendo que beber ou dirigir não pode, né? Então, o que eu percebo nos colegas é que a culpa contra a legalidade não tem um prestígio no Brasil como se esperava, né? Talvez tenha sido incrementada. Responsabilidade civil é um tema, acho que é o tema da minha maior preferência hoje, né? E eu não vejo essa teoria da culpa contra a legalidade ser tão ventilada assim na prática como deveria ser. E, professor, voltando um pouquinho aos elementos essenciais da sentença que o senhor falava momentos atrás, qual é a grande contribuição assim, do novo CPC em relação à disciplina do antigo CPC? Porque o antigo CPC ele também trazia os elementos essenciais da sentença, não é? Como é que se dá essa mudança? Olha, eu acho que, eu não sei se é contribuição positiva. Qual é o grande benefício? Agora eu não sei se a contribuição é positiva ou se é negativa, né? Tempo que vai mostrar se o código é bom ou ruim. Foi igual aconteceu com o Código Civil, nós civilistas vivemos muita experiência, né? A gente fazia alguns cursos, eu estava começando minha carreira quando veio o Código Civil, já era professor, mas eu fazia na época muitos cursos com a minha grande mestra, minha orientadora de mestrado na época, a professora Maria Helena Diniz, em 2001, 2000, acho que todo mundo conhece. Distinta doutrinadora. Sim. E ela dizia, olha, isso vai pegar, isso realmente vai ter aplicação. Teve muita coisa que teve aplicação e teve coisa que não. Superfície, só um amigo meu que escreveu um livro sobre superfície, que é o Rodrigo Mazei, ou grandes escritórios fazem superfície. Não pegou, né? Quer ver um outro instituto que não pegou? Reserva mental, ninguém sabe explicar aquilo. Né? Eu acredito que isso vai acontecer com o novo CPC também. Agora, esse 489, esse artigo 489 do novo CPC é muito detalhado. Né? Então, olha, as decisões devem ser fundamentadas, sempre. E aí ele diz, não se considera fundamentada qualquer decisão, 489, parágrafo 1º. Se limitar a indicação, a reprodução, a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa. Tem que dizer por que naquele caso está aplicando o artigo. 2, que eu concordo. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, vou aplicar a dignidade humana. Por que eu estou aplicando dignidade humana? O que é dignidade humana? Eu estou aplicando função social do contrato. O que é função social do contrato? Por que ela se aplica? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Por que os motivos devem ser motivos específicos naquele caso? A decisão não cabe, ela não será apenas fundamentada, ela tem que ser fundamentada e motivada. Né? Agora, isso aqui, a decisão tem que enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Tudo que é a parte argumental, o juiz tem que decidir e dizer por que está decidindo, ou por que não está decidindo. Né? Na arbitragem se faz muito isso. Né? Eu participei de um caso arbitral recente que eram 7 teses. Nós enfrentamos as 7. Mas a gente tinha tempo para enfrentar. Um juiz com 5.000 processos, como é que ele vai enfrentar isso? Muita gente defende que esse novo regramento ele vai acabar causando com que os processos demorem um pouco mais. Inclusive, esse foi um tema levantado lá no Jus Brasil Conecta. O que você acha sobre isso? Eu não tenho a menor dúvida. Esse novo CPC, na minha visão, não vai aumentar a celeridade. Ele exige que o juiz faça um trabalho de boutique.
o que só se faz em processo arbitral. Ele vai aumentar, ele não vai aumentar, na minha opinião, não sei, pode ser que eu me engane. Né? Outra coisa. Apesar dele ter sido concebido para isso, né, professor? Mas então. A ideia é essa. Mas eu não sei. Eu já vivo no Jus Brasil, até os comentários desse evento, vai aumentar a celeridade processual. Eu tenho minhas dúvidas seríssimas. Não, outra coisa também, ainda no 489. O juiz, quando decidir com base numa súmula, ele tem que fundamentar a súmula nos precedentes e explicar os precedentes. Não há uma tradição no Brasil de estudo de precedentes. As súmulas são aplicadas sem interpretação. Quer dizer, o juiz vai ter que ter tempo de conhecer a súmula e os precedentes da súmula, que muitas vezes podem ter até uma limitação do que a súmula diz. Eu vou dar um exemplo. Súmula 381 do STJ, que eu não gosto do teor dessa súmula. Ela diz o seguinte, que o juiz, ele não pode conhecer de ofício abusividade em contrato bancário. Contrato bancário, o juiz não pode conhecer de ofício abusividade. Isso viola o Código de Defesa do Consumidor, viola um monte de coisa. Mas os precedentes dessa súmula diziam respeito a juros. Então, o juiz não pode conhecer de ofício juros abusivos. As outras abusividades, o juiz deve conhecer de ofício. Só que ninguém fez análise de precedentes e agora vai ter que estudar. Vai ter que se dedicar. Para quem tem tempo, para quem se dedica ao mundo acadêmico, tem tempo, é uma coisa. Mas para quem julga e está atolado de serviço, é complicado. Então, eu sei que o professor Salomão já falou aqui que ele também tem dúvidas do aumento de celeridade, e ele é juiz. A minha atividade como julgador é muito limitada. Eu julguei poucos casos arbitrais. Né? Imagina quem nasceu, faz isso, julga 5, 6 mil processos, tem uma visão, eu acho que até mais acentuada que a minha. Eu tenho dúvida se vai aumentar a celeridade mesmo. Muitas. Esse foi uma pergunta, só lembrando que podem participar pelo próprio Jus Brasil, pelo Google Plus e pelo YouTube, pelos comentários, e a gente vai ter daqui a pouco, entre os participantes, o sorteio de 2 livros do professor Tartucci, que é esse aqui, do Hangout de hoje, e Direito Civil, volume 2. O novo tema das ações de direito de família, certo? O que é que o novo Código Processual Civil traz em relação a essas ações? Bom, primeiro, vamos falar do retrocesso. Lamentável retrocesso. O novo CPC, mesmo com a emenda constitucional 66, ele reafirmou a separação judicial. Isso não estava nas projeções iniciais do novo CPC. O objetivo era acabar com a separação judicial, que para mim acabou, e ele foi lá e reafirmou. Né? Temos o capítulo próprio dos procedimentos especiais, né? Temos lá as ações de família, a partir do artigo 693, né? E a menção aqui, a ação de separação judicial, ação de divórcio. Então, para mim, isso é um retrocesso. Citei o Lênio discordando, o Lênio Streck tem um texto muito bom, dizendo que isso é um absurdo, repristinar a separação judicial, tá aí. Mas as pessoas fazem separação judicial? Não. As pessoas divorciam. Né? Havia um argumento até religioso, que a separação judicial, a pessoa dá um tempo, entra com a separação judicial para dar um tempo. Eu nunca vi alguém entrar com uma ação, procurar o judiciário para dar um tempo. Vocês já viram alguém? Vou procurar o judiciário para dar um tempo aí no relacionamento. Nunca vi. Já viram? Procura o judiciário não quer aquela pessoa de jeito nenhum, professor. Dar um tempo. Faz uma escritura para dar um tempo, é possível fazer uma escritura. A escritura, declaramos que estamos nos dando um tempo, tem um objetivo aí para suspender o regime de bens. Mas a jurisprudência já diz há muito tempo que separação de fato suspende regime de bens. Então, vou citar de novo a Maria Helena Diniz, minha mestra. Ela entende até que a separação continua, mas ela diz que vai cair em desuso. Desuetudo, as pessoas não fazem mais separação, perde eficácia pelo desuso. Então vem o novo CPC e coloca um instituto, que é um instituto que caiu em desuso. Né? Tem algumas falhas também. Por exemplo, não foi percebida, eu acho, essa por ninguém. Né? No sistema anterior, para você fazer uma dissolução de união estável, você podia fazer por escritura. Né?
tendo filho menor ou não, né? Agora, você tem que fazer, você vai fazer a sua dissolução de união estável, você pode fazer por escritura ou não, tá a menção à união estável, mas se você tiver filho menor, você não pode fazer mais escritura. Filho menor incapaz, você tem que entrar com a ação. Então, o objetivo foi desjudicializar, mas nesse ponto acabou judicializando, né? Outro ponto que eu quero destacar, isso vai dar uma confusão. Eu estou escrevendo sobre isso no Migalhas, minha coluna agora também vai tratar disso. O que o novo CPC fez? Ele equalizou a união estável totalmente ao casamento. O Código Civil ele foi preconceituoso em relação à união estável. O novo CPC não. Toda vez que fala cônjuge, coloca companheiro. Toda vez que fala casamento, coloca união estável. Inclusive aí na questão da escritura, né, que ficou esse problema que tem que entrar com a ação para dissolver agora quando tem filho menor. E aí, quem está acompanhando pelo código, eu gostaria que pegasse o artigo 73, que era o 10 do CPC. Estou pegando meu código aqui agora, professor. Eu estou com o meu aqui também. 73. O 73 do CPC 2015 é o 10 do CPC 73, tá? CPC de 1973, tá? Sim. O artigo 73 do Código 2015 é o artigo 10 do CPC antigo. É o artigo que fala que para promover uma ação reivindicatória precisa de outorga do cônjuge. Salvo no regime da separação absoluta. Pô, por que não fala? O que é separação absoluta? Por que o Código não falou separação convencional, resolveu o problema? O que é separação absoluta? Continua o problema. O que é separação absoluta? Mas o pior não é esse, não. O pior é o parágrafo 3º. Porque o parágrafo 3º diz o seguinte: aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Então, se eu entro com uma ação reivindicatória de um imóvel, eu preciso de outorga da minha esposa. Já era assim. Mas agora, se eu entro com uma ação reivindicatória e tiver uma união estável por escritura pública, eu preciso de outorga da minha companheira. Tudo bem? Bom, esse artigo aqui é o 1647, inciso 2 do Código Civil. Aplica-se à união estável. Agora, a dúvida. O 1647, inciso 1 do Código Civil, prevê que, para vender imóvel, eu preciso de outorga da minha esposa, salvo separação absoluta. Eu preciso de outorga da minha companheira. Antes do novo CPC tinha 3 correntes. Uma dizendo que sim, outra que não e outra depende. Se tiver escritura, depende. Vem o novo CPC e reafirma a tese que para vender imóvel precisa de outorga da companheira. Porque se no 647, inciso 2 do Código Civil precisa, por que não vai precisar no inciso 1, no inciso 3 no inciso 4? Eu sempre disse que venda de imóvel não precisa de outorga de companheira, porque o 647 do Código é norma restritiva da liberdade que não admite analogia. Mas eu estou balançado agora. E assim, todas aquelas teses, né, de inconstitucionalidade da sucessão do companheiro vão ganhar força com o novo CPC. Porque o novo CPC equiparou para todos os fins. Então esse detalhe, eu acho que é um debate de direito de família que nós vamos ter muito forte nos próximos anos. É um debate implícito que nós vamos ter por conta dessa equalização que o novo CPC trouxe. Existem outros pontos. Ainda no assunto de... Pode falar, Matheus. Esse é um dos pontos que o senhor levantou, mas existem alguns outros pontos de direito de família, das ações de família que o senhor gostaria de ressaltar? Tem. 734, novo CPC. 734, essa é a seção, a partir do 731, divórcio, separação consensual, extinção consensual da união estável e alteração do regime de bens. Artigo 734. Meu Deus. 734. 734. Vamos ver aqui, artigo 734. Ação de alteração do regime de bens. Por que o novo CPC exige ação judicial para alterar regime de bens? Deveria ter tratado de alteração no cartório. Eu posso dissolver o casamento do cartório, por que eu não posso alterar o regime? E assim, esse artigo, do ponto de vista material, 734, é um desastre. Primeiro, exige justo motivo para alterar o regime de bens, quando hoje a jurisprudência diz que o motivo é o que os cônjuges quiserem para mudar o regime. Tem que motivar, ressalvados os direitos de terceiro, quando muitos julgados dizem que não tem que ressalvar nada, porque os efeitos são ex nunc, e o pior, presença do Ministério Público em alteração de regime de bens.
Para que o Ministério Público? Uma intervenção exagerada na família, esse artigo 734. Problema, Ministério Público em ação de alteração de regime de bens? Eu que tenho utilizado muitas soluções extrajudiciais, né? Pô, alteração de regime deveria ser no cartório. Nós temos que, pela desjudicialização, dar mais autonomia para o tabelião, dar mais autonomia para o advogado, para os advogados fazerem planejamento familiar, planejamento sucessório, né? E a alteração de regime de bens pode ser uma forma de planejamento familiar sucessório. Agora eu vou continuar isso no judiciário. Já ouviu falar da teoria da perda da chance? Não? Foi aqui a teoria da perda da chance, na alteração de regime de bens, infelizmente. Professor, ainda no tema de institutos que estão caindo em desuso, surgiu aqui uma pergunta acerca da supressão de alguns recursos no CPC. Um dos nossos usuários pergunta se o senhor acredita que, com a supressão de algum desses recursos, a prática forense ela vai se tornar um pouco mais célere. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou falar a mesma experiência que eu tive com o Código Civil. O tempo e a prática vão mostrar o que vai acontecer no final das contas, né? É um código revolucionário em alguns temas, mas tudo bem, pode aumentar a celeridade pela diminuição de recursos, mas pode aumentar porque o juiz tem que motivar tudo nos seus mínimos detalhes. Não sei, é o tempo que vai mostrar. Eu estou falando pela experiência de Código Civil. Eu sou um professor que surgiu com o Código Civil de 2002. Eu comecei a dar aula em 2000, mas o Código Civil entrou em 2003. E estou dizendo, algumas coisas tiveram aplicação, outras não. Boa-fé objetiva, por exemplo, mudou a faceta contratual, está no novo CPC. Acho que é um princípio que vai trazer grandes contribuições. Agora, essa história de celeridade, não sei, o tempo que vai mostrar, né? Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que não vai aumentar. Professor, já partindo para outro ponto, né, que a gente vai tratar aqui hoje, tem uma pergunta de um juiz brasileiro aqui, Felipe Rodrigues. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, professor. Na sua opinião, o artigo 216A, uso capião extrajudicial do novo CPC, é constitucional? Caso sim, ele se aplicaria em todas as modalidades de uso capião, uma vez que o artigo 1071 não especifica? Então, na verdade, na verdade, o artigo não é o 216, é o 1071 do novo CPC, que incluiu o 216A na Lei de Registros Públicos, né? Acho que é constitucional, não vejo por que não ser, né? E isso que eu acabei de dizer, né? A gente tem que confiar mais no tabelião, que tem uma função social, né? Tem um grande amigo, o registrador, no caso, desculpa, que é um registrador, o Leonardo Brandelli, fez um estudo na Espanha sobre função social do registrador. A gente tem que confiar ele, afinal de contas, ele tem uma permissão do Estado para essa atuação. Eu não acho que seja inconstitucional. Pelo contrário, eu acho que é constitucional, porque concretiza a função social da propriedade, né? Concretiza a função social da propriedade. E estou defendendo meu livro, que se aplica para todas as modalidades de uso capião. Nós já tínhamos uso capião extrajudicial na Lei Minha Casa Minha Vida, mas a lei é de 2009, né? E aí o prazo de 5 anos tem que ser aplicado a partir da vigência da nova lei. Vai surgir uma questão de direito intertemporal interessante. Essa uso capião é extrajudicial, né? Eu posso aproveitar, então tem todas as modalidades de uso capião, eu acho que dá para se enquadrar aqui. Eu vou ter que observar o prazo da uso capião a partir da vigência da nova lei, ou eu já posso aproveitar o prazo que está para trás? Eu acho que você tem que, como é um instituto novo, há uma máxima antiga de direito intertemporal, defendida pelo Limões de França, pelo Carlos Maximiliano, que quando você vai interferir na propriedade, uso capião, você tem que contar o prazo a partir da vigência da nova lei. Então, você tem que aplicar o prazo de uso capião 5, 10, 15, o prazo a partir da vigência para ter a medida extrajudicial. Né? Não vejo como inconstitucional, pelo contrário, estou confiante nisso aqui. Vamos ver também, né? Então vamos prosseguir nessa linha aí de ações possessórias e propriedade no novo Código Processual Civil. Quais são os outros pontos que o senhor teria para trazer para a gente, além desse aí que foi a pergunta do nosso Felipe?
Essa matéria, em matéria de propriedade, a principal inovação, sem dúvida, é a uso capião extrajudicial. Essa é a grande inovação, né? Estou otimista. Muitos colegas, a minha irmã, por exemplo, a Fernanda Tartucci, é processualista, e ela não vê com tão bons olhos como eu vejo, né? Bom, em matéria também das ações possessórias, nós tivemos poucas mudanças a partir do artigo 554, por exemplo, mas em suma, né, quando se tem demanda coletiva, haverá uma intervenção do Ministério Público, da Defensoria Pública, né, quando se tem demandas coletivas, também isso está no artigo 554, e também nós teremos no artigo 565, litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de 1 ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da liminar, vai designar uma audiência de mediação. Então, essa audiência para demandas coletivas, para tentar resolver a contenda, né? E também com a atuação do Ministério Público e da Defensoria. Essa foi a grande inovação. Perda da chance de novo. O novo CPC reafirmou aquela história de posse nova e posse velha para a concessão da liminar, né? Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, eu acho que poderia dar um pouco mais de poder para o juiz aqui. Poderia colocar uma ressalva de que nem sempre isso deve ser seguido esse parâmetro de 1 ano e 1 dia. Pode ser antes ou pode ser depois, dependendo da função social da posse, da destinação que se dá. Porque tem aquela história, esse prazo de 1 ano e 1 dia é utilizado no direito civil para dizer que uma posse injusta, ela passa a ser justa depois de 1 ano e 1 dia. Eu não concordo com isso, até porque 1 ano e 1 dia, a origem desse prazo é de colheita, é virada de lua para colheita, né? Porque, vejam só, eu tomo um bem de alguém, mato a pessoa, minha posse é injusta. É justo que depois de 1 ano e dia a minha posse seja justa? Não, não é. Essa posse nunca pode ser justa. Se num conflito de terra eu matei pessoas, depois de 1 ano e 1 dia essa minha posse é justa? Essa posse não pode ser justa nunca. Por outra via, se eu peguei um bem que ninguém deu destinação, estou falando de atividade de propriedade produtiva, não. Ninguém nunca deu destinação, imóvel abandonado, eu dou uma destinação, tudo bem, eu ocupei, invadi, mas dei uma destinação. Atendi a função social da posse. Não pode ser antes? Por que sempre utilizar esse prazo de 1 ano e 1 dia? Então o código reafirmou 1 ano e 1 dia. De novo, teoria da perda da chance. Vá bem, vamos trabalhar do jeito que ele está. Poderia ter ido mais longe. Então essas são as principais mudanças nessa área de ações possessórias, né, professor? No primeiro momento, sim, né? Eu ainda confesso que tem algumas reflexões sobre embargos de terceiro, falando das ações possessórias típicas, né? Mas embargo de terceiro tem repercussões também em união estável, né? Agora não há dúvida, tem previsão de que a companheira pode proteger a ameação dela, o cônjuge ou companheiro por embargo de terceiro. Temos outras repercussões nas ações possessórias indiretas, mas para as ações possessórias diretas, esses são os pontos principais. O próprio artigo 73 tem influência nesse âmbito, né? Porque os cônjuges, inclusive em todas as ações, as possessórias também, os cônjuges são necessariamente citados em união estável. Sim. Há uma previsão no parágrafo... Também se enquadram nesse... Sim. Então, terceiro. Então, o parágrafo 2º do artigo 73, que também já tinha uma previsão com uma mudancinha, que era o 10, parágrafo 2º, nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu, somente é indispensável nas hipóteses de composse, que é o condomínio de posse, e também manda aplicar-se em caso de união estável. Porque é aquilo que eu falei, equiparação da união estável para todos os fins, em matéria também em relação ao casamento. O código prestigiou o companheiro. O senhor falou de posse nova e posse velha. O senhor poderia explicar essa diferença para os brasileiros entenderem um pouco? Então, a questão da classificação da posse em posse nova e posse velha, antiga também, o Ótimo Basso Monteiro disse que a origem disso é em colheita, né? Posse nova é aquela que tem menos de 1 ano e 1 dia. Posse velha é aquela que tem a partir de 1 ano e 1 dia. Há quem diga que posse nova é 1 ano e 1 dia e menos, eu acho que é menos só. A partir de 1 ano e 1 dia, ela é posse velha. E aí você tem que verificar o atentado à posse, se ele é novo ou se ele é velho. Se o atentado à posse for novo, menos de 1 ano e 1 dia, caberá ação de força nova. Cabe liminar e rito especial.
Se o atentado é velho, ação de força velha, não cabe liminar, e aí só vai caber tutela antecipada, segundo o STJ dizia. Acredito que isso vai continuar sendo assim. Agora, conseguir uma tutela antecipada no Brasil é difícil, hein? Liminar é mais fácil, o juiz já está lá com ela pronta, né? E o último tópico para a gente passar para mais perguntas e participação do público é o tópico boa-fé objetiva processual. O que é que esse novo Código Processual Civil inova nessa questão de boa-fé processual? Primeiro, esclarece para o público do Brasil o que seria a boa-fé, esse princípio. Olha, a boa-fé que o novo CPC adotou é a mesma boa-fé do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. A boa-fé objetiva, aquela que existe no plano da conduta de lealdade das partes. As partes devem agir em colaboração, né, isso está lá nos artigos iniciais, né? Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, artigo 5º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, né? E o juiz não pode também proferir decisão surpresa, né, sem que ouvir previamente a outra parte, né? Bom, já tinha previsão no CPC anterior, no artigo 14, inciso 1, mas era muito tímida. A boa-fé objetiva, ela emergiu no novo CPC, sem dúvida tem previsão na lei, né? Igual à dignidade da pessoa humana. Deixou de ser tese e virou dispositivo legal. De novo, vou para o 489. 489, vamos ver como é que isso aí vai ser efetivado na prática, né? Porque o que é boa-fé no processo? As partes vão se abraçar e vão se amar para ganhar o processo juntas. É difícil ganhar o somos amigos, né? Como que isso vai funcionar? Faculdade de Direito ensina que o bom advogado é aquele que é combativo, que ganha da outra parte. Esse é o super advogado. Mas, de novo, vai lá no 489. 489. Parágrafo 3º do 489. A decisão judicial, olha que sensacional isso, deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, em conformidade com o princípio da boa-fé. Olha a tese. Eu sou julgador, tá? Arbitragem. Uma arbitragem. Tem duas partes com duas boas teses. Os dois princípios fundamentam muito bem os argumentos, dois princípios contratuais fundamentam muito bem a argumentação da parte 1 e da parte 2. A parte 1 atuou com forma serena, com boa fé. Tem uma tese muito boa. A parte 2 foi péssima no processo. Fez tudo para burlar as regras processuais, para protelar o feito, fez confusão todo o processo, quis tentar recorrer de tudo, confusão na audiência, ficou tentando contraditar testemunha. Até é bom falar que raramente você consegue contradita, e em matéria de provas, o novo CPC também mitigou isso, em arbitragem, né? Porque geralmente quem julga é de direito material e quer ouvir, fala aí, vai falando, né? Mas a parte, ela agiu pessimamente, mas ela tem uma tese muito boa. Ela tem uma tese muito boa e a outra também. As duas partes têm teses boas. Só que uma agiu de boa fé e a outra de má fé. Eu julgo favorável a quem? A quem eu vou julgar favorável? A decisão judicial deve ser proferida em conformidade com o princípio da boa-fé. Eu vou julgar favorável a quem está de boa-fé. Eu estou dizendo, eu acho que é uma tese que emerge com o novo CPC, com a boa-fé. Sabe aqueles conceitos que os civilistas falam tanto, né, que foram desenvolvidos lá em Portugal pelo Menezes Cordeiro? Venire contra factum próprio, suprécio, surrécio, né? Dever de mitigar o prejuízo. Tudo isso é aplicado agora para o processo. Já era, agora não há dúvida que tem que aplicar. Vou falar de arbitragem de novo, né? Imagine que duas partes colocaram uma cláusula compromissória, escolheram uma câmara arbitral, ficaram no processo de arbitragem durante 1 ano, concordando com tudo que estava acontecendo ali. Aí vem a decisão e o famoso apelou, perdeu. A parte vai, impugna, sem ter motivo nenhum, judicialmente a sentença arbitral. Venire contra factum próprio, não potese. Vedação do comportamento contraditório, ação improcedente. Agora não há dúvida, com base nesses artigos aqui da boa-fé objetiva, isso vai ser aplicado. Muito boa essa previsão, né? Muitas teses surgirão, eu só dei uma aqui, acho que teremos outras, né? E o código foi bem aí, mencionar a boa-fé, contribuição de novo do Dr. Fred Gil.
Professor, mais uma pergunta aqui de um juiz brasileiro que está assistindo ao Hangouts. Ele pergunta o seguinte, é o Igor dos Santos, ele pergunta o seguinte, na verdade ele faz um pedido para o senhor, para que o senhor se aprofunde um pouco mais sobre os fundamentos e os precedentes aplicáveis aos recursos manifestamente protelatórios, considerando a boa-fé objetiva. Você tentar argumentar contra um precedente, isso vai ser enquadrado como abuso de direito processual, as penas de litigantes de má-fé foram aumentadas, e quer ver outra tese? Que é pouco desenvolvida no Brasil, tem poucos julgados, lembro de um julgado do ministro João Otávio Noronha, muito bom. Além da condenação, como a boa-fé objetiva é princípio, o abuso no processo é ato ilícito, artigo 187 do Código Civil. Então, veja, isso é pouco utilizado. Além da pena de litigância de má-fé, cabe, obviamente você tem que provar qual foi o prejuízo, mas cabe indenização por abuso de direito, por violação da boa-fé processual. E mais, nós, os civilistas, e os poucos processualistas que escrevem sobre o assunto, são poucos, citando aí Fred, a professora Helena Ábido, que tem um doutorado sobre esse tema de abuso no processo, argumenta o seguinte, quando há abuso de direito, a responsabilidade é objetiva. Então, o abusador processual responde independentemente de culpa. É outra tese que vai surgir e cabe nesse exemplo que ele citou de alguém que, sem justo motivo, quer contrariar precedente. E, naquele caso, o precedente é perfeitamente aplicável à hipótese. Né? Vai demorar um tempo para que a gente tenha algumas condenações para mudar o comportamento também processual dos advogados e essas condenações, sem dúvida, vão surtir esse efeito. Professor, está surgindo aqui algumas perguntas também sobre a colocação de recursos protelatórios e a boa-fé objetiva, mas levando em consideração todos aqueles requisitos que a sentença ela deve seguir a partir de agora. Então, o senhor pode fazer os requisitos da sentença que o juiz deve seguir e o abuso de direito, no caso de um recurso protelatório, manifestamente protelatório? Sim. Se a decisão do juiz picou o som, vamos ver se eu entendi. Está perguntando se a decisão do juiz seguiu os requisitos do 489. Né? A decisão do desembargador, do juiz, seguiu os requisitos do 489. Né? Eu posso dizer, pelo simples fato de recorrer, que houve abuso de direito? É isso? Isso. Eu não tenho a menor dúvida que sim. Isso vai dar mais certeza, e alguns pregam segurança, isso vai dar mais certeza e segurança. Né? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês que me ouvem. Pense, se coloque no lugar de um juiz de primeira instância, ou até de desembargador. Se o juiz e o desembargador do tribunal, ele é obrigado a seguir os precedentes, para que precisa de juiz e precisa de desembargador? Ele vai ser o homologador das decisões superiores? Isso não vai entrar em conflito com a independência do juiz, com a nossa tradição de argumentar pela independência do juiz em primeiro e segundo grau? Isso eu já ouvi de magistrados em curso para eles, lá na Escola Paulista da Magistratura. E já disseram, eu não vou seguir o 489. É um tema muito polêmico, né, professor? Eu não vou, já ouvi, eu não vou. O juiz falando, né? Então, não sei. Esse é um tema que tem levantado bastante polêmica. Então, por isso que eu falei que é o coração. Né? E se o coração não for aplicado, você vai perder a essência do novo CPC. O CPC perde a essência, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não tenho bola de cristal, né? Mas vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Excelente pergunta. Pergunta aqui, voltando para um pouco para a parte de família, né? Mas sucessões. O Alisson Bruno, juiz brasileiro, pergunta o seguinte: quais são os reflexos do novo CPC no direito das sucessões? Temos algumas bem interessantes, né? Vou lembrar uma que eu escrevi, mas não lembro o artigo de cor, que é o seguinte: havia uma previsão no CPC anterior, eu acho que era o 1000 do CPC 73, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Havia uma previsão seguinte, que se fosse uma matéria de alta indagação dentro de um inventário, deixa eu ver se eu acho aqui,
Matéria de autoindagação dentro de um inventário deveria ser remetida para as vias ordinárias. Então, questão de autoindagação. Então, por exemplo, discussão se uma companheira vai se habilitar no inventário. Então, era remetido para as vias ordinárias, né? Agora não há mais previsão de autoindagação. Não fala mais em autoindagação. Diz que se é uma questão que não pode ser provada documentalmente nos autos, aí vai para as vias ordinárias. Então, por exemplo, uma companheira habilita o crédito, se habilita o crédito ou se habilita no inventário. Deixa eu ver se eu acho aqui. Inventário 296, vamos lá, deixa eu ver se eu acho rapidinho. Então, uma companheira antes, ela se habilitava e aí demanda a prova, ela tinha uma escritura pública. Não, tem escritura pública de união estável, mas mesmo assim vai para as vias ordinárias, porque provar ou não uma união estável é matéria de autoindagação, né? Deixa eu ver aqui, artigo 1000. Agora é o artigo 628. Se para a solução de questão for necessária a produção de provas que não há documental, aí o juiz remete para as vias ordinárias. Imagina, a mulher tem uma escritura de união estável, ou até um instrumento particular confiável, em que ele declara que tinha união estável com o falecido. Ela agora tem prova documental. Não precisa ir mais para as vias ordinárias. Então, ela já está habilitada dentro do inventário, né? Outra previsão, companheiro pode tudo, pode ser inventariante, pode pedir abertura de inventário, havia essa discussão também. Lembrando, companheiro inclusive homoafetivo, casamento inclusive homoafetivo, que são regulamentados no Brasil. Tivemos redução de prazos, também inventário e partilha para facilitar. Inventário extrajudicial foi reiterado. Vamos falar de novo de perda da chance? Deixa eu pegar um aqui. 610. Perda da chance de novo. Eu tive um problema agora. O professor, o novo CPC, ele tá cheio de hipóteses, né, de perda de chance. Várias. Eu tive um caso agora que eu não pude fazer planejamento sucessório por conta disso. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, o inventário é judicial. Pô, mas por que testamento tem sempre que ser, quando tem testamento, tem sempre que ir para a via judicial, se o testamento envolve interesse particular? Lá em São Paulo, se tem testamento, não faz inventário extrajudicial. Mas a parte que abrir mão do direito que ela tem de testamento, não importa. Tem que fazer judicial. Por que não colocou uma previsão? Se a parte renunciar o direito concedido dentro de um inventário, dentro de um testamento, pode ir para a via extrajudicial. As pessoas querem resolver esses problemas rapidamente, não querem depender do juiz. Eu já fiz isso algumas vezes, você faz, o tabelião vai até o escritório, faz 8, 9, 10 minutos, está tudo dividido. Não tem que procurar o juiz e pronto. Economiza tempo, dinheiro. Faz a gente se perguntar, né, professor, sobre a utilidade do próprio Instituto do Testamento, né? Se existem todos esses requisitos, para que o testamento? A questão de herdeiro incapaz, interessado incapaz, ficou prática, por exemplo, tem lá um herdeiro de 16 anos, aí faz uma escritura para emancipar e faz também uma escritura de inventário. Já sai dividido. Eu tive um caso agora que eu não pude fazer, vai ter que fazer judicial, e eu orientei para procurar outro advogado, porque tinha um testamento no meio do caminho, usando o Drummond, há um testamento no meio do caminho tem um testamento e ferrou o processo, o procedimento. Então aqui, poderia ter ido adiante, foi facilitado, inventário virou até piada no Brasil, né, os advogados que vivem de inventário, né, aquela piada notória, que o filho do advogado antigo foi lá, encerrou o inventário, falou, agora você acabou com o meu escritório porque eu vivia desse inventário, né? Então tem até essa piada. Foi facilitado. Agora, dica, procurem sempre o meio extrajudicial para essas questões, né? Fazer planejamento. Ainda não tem fórmula mágica para isso, mas eu recomendo sempre procurar a via extrajudicial. E um argumento que eu utilizo, só uma coisa também, os advogados em começo de carreira. Tem muita briga de herdeiro. Eu utilizo uma técnica de conciliação que é a seguinte, eu pergunto, quanto é que é o patrimônio que vocês têm? Fala X. Muito bem, se vocês forem brigar no meio judiciário, eu pego a calculadora e falo, vocês vão perder isso aqui, ó. Aí eu mostro o valor, assim. Aí todo mundo arregala o olho, então vamos fazer um acordo. Isso não é técnica de mediação, é técnica de conciliação. Né? É uma conciliação mais... Né? Outra coisa, o novo CPC valorizou muito a mediação, né?
Vamos ver se a mediação pega no Brasil mesmo, né? A minha irmã, Fernanda Tartucci, é especialista nesse assunto, e ela tem uma frase sobre mediação, que infelizmente no Brasil, no Brasil tem mais curso de mediação do que mediação em curso, né? Então, o que a gente precisa é verdade, eu acho que é uma boa alternativa, a formação de mediadores. Vamos ver, gostou, né? Vamos ver se realmente pega a mediação. Esse é um tema bom para vocês estudarem, meus amigos juízes brasileiros. Mediação, conciliação, é o mote aí do futuro. Eu já vi algumas críticas, professor, com relação à mediação, assim, só colocando a título de curiosidade, que a mediação ela seria um pouco cara, né, para o que ela se propõe. Mediação você pode fazer no escritório, cobrando horas. Não é cara. Arbitragem é cara. Mediação, não. Uma hora de um mediador numa câmara de mediação e arbitragem é bem menor do que a hora de um árbitro. A arbitragem é cara. Agora, o tribunal pode escolher alguns mediadores. Não é cara. Eu acho que o Tribunal de São Paulo agora vai lançar um projeto de mediadores que a hora é R$90, a hora do mediador, né? Eu atuei num caso, a minha irmã falou o nome, eu não sei, porque ela é especialista nesse assunto, que eu fui uma espécie de terceiro interventor. Foi também planejamento sucessório. Ela me falou que era mediação, eu nem sabia, né? O que aconteceu? Os dois advogados das duas partes tinham sido meus alunos, e havia um conflito muito grande na família, né? Pra você ter uma ideia, eles nem sentaram na família, nem sentaram na mesma mesa para assinar os acordos. Tiveram que ficar em sala separada. A coisa é brava, família tradicionalíssima, não posso citar o nome, tradicionalíssima, conhecida, famosa. E ficaram lá os dois advogados meus alunos, então eu tentava lá, levava minuta para lá, levava minuta para cá, não, tira isso, tira isso. E no final, olha como é difícil conflito familiar, no final da história, uma parte falou assim: eu quero a mala do meu avô. A mala que meu avô vendia, o produto dele de porta em porta, que fez a família ficar famosa no Brasil. Meu Deus. Aí o advogado dele falou: a mala. E aí os advogados começaram a bater boca. Se for exigir essa mala, não sai acordo agora. E eu não sabia o que era a mala. Porque era uma briga familiar, a outra parte não ia dar a mala de jeito nenhum. E quase que o acordo não sai por conta de uma mala velha. Uma mala do começo do século passado. Olha como é delicada a coisa. E aí minha irmã me explicou, eu não sou especialista no assunto, né, que eu atuei como uma figura de um terceiro interventor para tentar apaziguar. Então, uma figura de alguém que, como eu fui professor dos dois, que tinha um respeito dos advogados, eu não tomei parte de ninguém e no final deu certo. Sabe quantos minutos nós fizemos nesse caso? 28. Sem passar pelo juiz. Nossa Senhora. Saiu tudo pronto, tinha uma transação que era o coração, isso é chamado de contrato guarda-chuva, e aí tinha doação, cessão de cotas, tinha testamento, e aí conseguimos fazer tudo. Acho que deu certo já, né? Então é isso que eu acho. Para onde que é possível, né, professor? Eu acho que é para isso que a gente está caminhando, né? E aquela ideia que a gente aprende na faculdade de Direito do advogado combativo, que tem que destruir a outra parte, eu sou super advogado, o novo CPC, ele não dita essa ideia, Mário. Vamos ver super se advogado, que precisa judicializar tudo, né, professor? O Power Ranger advogado, Super Blaster advogado. Professor? Professor. Pois não, fala, Matheus. Cristina Bahia, daqui, o juiz brasileiro daqui, pergunta qual a sua posição com relação aos atos processuais em que as partes poderão alterar o trâmite do processo. Isso é uma coisa muito interessante que o novo... Negócio jurídico processual, né? 191. Processual. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, né? As partes criam as regras de calendarização. Muito boa a ideia, o problema é que tem um juiz no meio do caminho. Isso na arbitragem funciona muito bem. O árbitro, ele não está investido no poder público, funciona muito bem na arbitragem. Agora, com o juiz no meio do caminho, o juiz vai seguir, vai ser obrigado a seguir. Imagina, vou calendarizar, o juiz tem que decidir em 1 ano. Tá de brincadeira? Eu tenho 6 mil processos, como é que eu vou decidir em 1 ano? A ideia é sensacional, espetacular. Para demandas contratuais, é muito boa. Vamos ver o que vão pegar. Você vai pegar. Já ouvi amigo processualista criticar. Isso é arbitragem pobre, isso aí não vai dar certo. A ideia é muito boa. Muito boa. Acho muito boa a ideia. Vamos ver se realmente vai ter aplicação em chamado negócio jurídico processual. Contribuição também do professor Fred Dias. Então, estou otimista em relação a isso. Vamos ver.
Nós temos uma pergunta aqui, professor, de Ricardo Medeiros. Ele pergunta o seguinte: não temos conflito entre o Código Civil e o novo CPC quanto à contagem do prazo do período aquisitivo do direito ao uso capião? Se tem um conflito do... Por que isso? Ele está citando algum artigo? Não, professor, ele não menciona nenhum dispositivo. Eu estava até procurando aqui, mas não achei no novo CPC a disciplina quanto à contagem de prazo de uso capião, não. Ah, então, eu preciso ver. Porque é uma coisa também, impossível saber tudo, né? Pode ser que ele está levantando aí uma tese nova que eu não sei. Era bom ele explicar, né, a respeito disso. Eu estou vendo aqui algumas manifestações a respeito de provas, né? Prova diabólica. Esse é um tema que eu também escrevi. O novo CPC, ele aperfeiçoou a prova, revogou o artigo do Código Civil que dizia, o 227, né, que prova, não se pode usar prova testemunhal em matéria acima de 10 salários mínimos, né, facilitou, tratou da ata notarial, avançou bem em matéria de provas e trouxe algo que eu gostei bastante, que foi a carga dinâmica da prova, né? Inversão do ônus da prova só para consumidor, agora não mais só para consumidor. Sempre que alguém tiver dificuldade de construir a prova no caso concreto, vai poder pedir a inversão do ônus da prova, né? Então, um exemplo, um aderente contratual, um franqueado que não é consumidor, pode pedir inversão do ônus da prova, né? Uma mulher que tem dificuldade de fazer prova sob desconsideração invertida, pode pedir inversão do ônus da prova. Então, estou vendo aqui algumas manifestações, eu vi aqui Dr. Bruno Leonardo Castro, né, falando sobre a questão de prova, mudanças consideráveis, no primeiro análise ficou bem interessante, não tem mais aquela história, isso é prova tarifada, né? Também o CPC já tinha abandonado isso, mas o Código Civil, por exemplo, ainda tem um artigo lá que fala que a escritura pública faz prova plena. Essa questão de prova tarifada, e o novo CPC acabou se afastando disso. E foi bem a matéria de prova, numa primeira análise, né, aquilo que eu estou dizendo. Ainda tem que estudar bastante, sabe? O professor tem uma vantagem, porque quem dá muita aula, eu ainda leciono bastante, né? Eu leciono hoje, eu até falei hoje em palestra aqui, em todos os níveis eu dou aula para graduação, especialização, mestrado, doutorado, concurso público, palestra. Então a gente tem muito insight em sala de aula. Muito insight, o aluno pergunta, e é tudo muito novo, né? Por isso que nós vamos concretizar a doutrina e jurisprudência com mais de 10 anos. Precisa refletir, pensar, né? Então, é importante o trabalho de vocês também, de ficar levantando essas questões. Eu não sei, ele explicou aí a questão do prazo, não? Não, professor, até agora a gente não recebeu ainda nenhuma resposta dele, mas enquanto ele não se manifesta, professor, eu vi, inclusive durante o Jus Brasil Conecta, realizado 2 semanas atrás, lá em Maceió, algumas perguntas para... Só um detalhe, eu queria ter ido, já até tinha falado aí para o Matheus, para o Rafael que queria ter ido, mas tive uma viagem, mas eu estou inscrito aí para o próximo, hein? Não, fica aí o convite para o próximo. Vai participar. Foi muito legal. O nosso primeiro participante, nosso primeiro Jus brasileiro já está inscrito. Surgiram muitas perguntas lá no evento quanto à dinâmica dos honorários advocatícios, né? Quais são as mudanças que o novo CPC ele traz nessa disciplina dos honorários advocatícios, professor? Esse é um tema que eu ainda não estudei. Eu preciso parar para estudar para realmente fazer a confrontação, até porque interessa para mim, né? Eu confesso que, lembrando que eu sou civilista, né? Eu estou aqui fazendo os diálogos com o novo CPC. Esse é um tema que eu vou pedir ajuda aí para um posterior momento para dar uma opinião mais concreta. Esse é um tema que eu vi aqui manifestação, inclusive, com toda a sinceridade que eu sempre tenho, eu tenho que estudar. Esse eu tenho que estudar para isso, professor. E é um tema que não dá para tratar tudo aqui, tratar tudo aqui, né, professor? Mas a gente vai lembrar, e o senhor puder falar um pouquinho desse livro aqui, que é recente, obra do senhor, o novo Código Civil, o novo Código Processual Civil, o Direito Civil. Conta pra gente como foi, o que é que ele contém, assim, de importância. As pessoas que estão assistindo a gente podem ver que um pouco do que a gente abordou hoje aqui está inserido aqui, não é, professor? Sim, sim. Eu não tratei de todos os temas. Primeiro eu quero dizer para vocês, meus amigos, colegas, advogados, estudantes, tenham esse novo CPC, ele vai trazer um impacto para a sociedade, mas antes de tudo ele vai trazer um impacto na tua vida. Tenha como uma oportunidade para você crescer profissionalmente, estude. Quem agora apertou, foi igual aconteceu com o Direito Civil, apertou a tecla reset,
todo mundo vai começar do zero, vai ter que estudar, entendeu? Então saia na frente, é verdade, eu surgi, a minha geração de civilista, eu e minha geração de civilista, a gente surgiu com o Código Civil de 2002. Eu, Pablo Stoso, Rodolfo Pamplona, Cristiano Chaves, Rosenwald, José Fernando Simão, né? Uma geração que surgiu com o Código Civil de 2002. Vai acontecer a mesma coisa agora, vai emergir uma nova geração que vai ficar trabalhando com ele há muito tempo. Tenha como oportunidade, estude, né? Tem que estudar realmente sobre esse assunto. Eu acompanho esse novo CPC desde 2010. E eu já escrevo sobre algumas coisas de direito processual. E aí o que aconteceu? Veio o código, né? No final do ano ele foi promulgado, ele foi aprovado e ia ser promulgado em janeiro. Eu acabei com as minhas férias. Eu não tive férias. Dezembro, janeiro, né? Minha esposa... É o jeito, né, professor? Não, e lá em casa é assim, os meus filhos e a minha esposa, eles já têm aí o grau de tolerância, porque que é questão de escrever, né? Eu escrevo muito, eu tenho um escritório, mas tenho um home office aqui, lá em São Paulo, escrevo muito em casa, de madrugada, à tarde, quando me dá ideia, no final de semana. E até eu passo minhas férias no Rio de Janeiro, minha segunda casa, e eu tenho um home office lá. Então, você imagina, nas férias, eu escrevi esse livro nas férias, dezembro, janeiro. Dia 31 de dezembro, tem jurisprudência citada no nota rodapé. Isso não é marketing, não, eu estava escrevendo. Fui para Búzios, o pessoal lá na praia, e eu escrevendo. O senhor com um notebook no colo, na areia, né? Imagina. Não, quer dizer... É algo que eu acabei me dedicando e analisei alguns temas. Então, constitucionalização, boa-fé, interdição, negócios jurídicos processuais, prescrição e decadência, tem muita coisa, prescrição intercorrente, por exemplo, né? Consequências para obrigações, evicção, não cabe mais evicção per saltum, matéria de família, matéria de sucessões, uso capião, né? Então, o livro trata desses assuntos, união estável, tratamento do companheiro, alimentos. Então, esses temas foram os temas que têm interação com o direito civil que eu acabei tratando, né? Eu até digo aí para os meus leitores, que têm a minha coleção de Direito Civil, Manual de Direito Civil Volume Único, que nesse ano de transição, primeiro, provas, né, graduação, concurso, tudo com base no Código de Processo Civil antigo. Também não precisa ser muito ansioso. Então, estou recomendando quem tem a coleção que estude com a coleção e com esse livro para apoiar, né? Porque também eu já comecei a atualizar, as obras vão sair ano que vem, né? Mas a minha obra é de Direito Civil. Meu manual, por exemplo, é direito civil, tem pouca coisa de processo. E também não tenho, assim, óbvio, tem que estudar, mas piano, quer dizer, vai ter muita mudança ainda, a doutrina vai mudar seu pensamento, nós vamos ter que construir, nós todos juntos, a comunidade jurídica brasileira, nós vamos ter que construir a doutrina e a jurisprudência desse novo código, né? Então é isso que eu trato no livro, né? Essas primeiras impressões, né? Temos alguns outros trabalhos que já estão sendo lançados pelos processualistas, mas de civilista, esse livro, ele é o primeiro. Vão surgir outros aí, mas é o primeiro que trata dessas interações e eu acho que já é bom para você dar um start aí sobre o novo CPC. E, professor, o senhor estava falando que a sua geração começou com um novo que saiu lá em 2002. Naquela época não tinha Jus Brasil para o senhor estudar, né? Hoje em dia, talvez, o acesso esteja muito mais facilitado, pessoal, apesar dele ter saído, né? Agora aí, em cima do fim do curso de muita gente, não tem jeito, tem que estudar. Eu vou dizer outra coisa aqui. Eu sou fã do trabalho de vocês. Eu fui apresentado para o Jus Brasil pelo professor Luiz Flávio. Eu fui pioneiro junto com ele em ensinar em sistema telepresencial. Fui da primeira equipe. Professor. Fui da primeira equipe dele da época do IELF. E ele fez o projeto da Autoridade do Direito e veio para o Jus Brasil. Eu não gosto muito de rede social. E, inclusive, posições políticas. E uma coisa também, eu não tenho muito tempo para ficar dedicado em rede social. Porque eu tenho que escrever, né? Tem que trabalhar, e eu acho que também tem que ter um limite disso. Mas eu gostei muito dessa ideia de vocês, né? Aquilo que eu falei no começo, eu não tenho Twitter nem Facebook, mas eu estou no Brasil, e eu tenho aí exclusividade com vocês. Então, convidar vocês, os amigos aí, continuarem me seguindo no Jus Brasil. Eu tenho feito sorteios regulares de livros para os Jus brasileiros. E vamos tocar o barco. E eu uso o Jus Brasil também para me atualizar, concordando ou discordando de algumas coisas, sendo, inclusive, contestado por alguns. Não tem problema nenhum. É assim que a gente cresce, né? Quero até aproveitar, porque
não sei se alguém está me assistindo sobre esse assunto, sobre a respeito da guarda compartilhada, guarda alternada, né, Matheus? Essa polêmica danada. Eu estou aprendendo essa outra visão da guarda alternada pelo Jus Brasil, pelas pessoas que postaram, dizendo que a guarda alternada, a guarda compartilhada com fracionamento tem funcionado. Pode ser que eu mude a opinião, não tem nenhum problema de mudar. A gente sempre, a gente tem que ser uma metamorfose ambulante, juridicamente falando, né? Obviamente uma coerência, mas eu estou aprendendo isso por aí. Então utilize esse canal. Senão fica para trás, né, professor? É claro. Utilize esse canal, principalmente o advogado que está começando a atividade, né? E eu também comecei no contencioso civil, ainda atuo em algumas coisas, mas tenho mais atuado na parte consultiva. Utilize essa ferramenta que é espetacular e parabéns para vocês. Eu estou assim fascinado pelo trabalho aqui, a sede de vocês é uma beleza. Vou depois tirar umas fotos aí. Muito obrigado pelos elogios. É um prazer ter o senhor aqui na nossa sede. E a gente deixa aí a recomendação para todos os brasileiros. Dentro do Jus Brasil nós temos diversos artigos, muito conteúdo sobre o novo CPC, muitos artigos explicativos, outras críticas, temos críticas contundentes também. Vai lá, só procurar, tem muito material, tenho certeza que é o suficiente para muita gente se atualizar, né? Enquanto a prova da OAB não chega, se bem que vai ter esse final de semana, a prova da OAB, né, os novos concursos. É uma oportunidade aí de atualização. Quanto a isso, não tem mágica, não tem segredo, não tem poção. Tem que estudar, não tem jeito. Só falar uma coisa, tem uma pergunta boa aqui da Débora. Ela pergunta sobre a transição do Código Novo e Código Antigo. O novo CPC tem aplicação imediata para os processos em trâmite, tá? Entrou em vigor, tem aplicação imediata para os processos em trâmite, tá? Só uma dúvida aqui que a Débora mandou, esclarecendo. Tá? Essa é uma dúvida que surgiu, professor. Realmente, muita gente interessada, tanto nisso quanto nos honorários, né, que a gente já comentou. Então, fica aí a resposta do professor. Para quem está com dúvida, quanto à aplicação do novo CPC. Isso mesmo, isso tem aplicação imediata, tá? Outra coisa também, se eu puder, Hélio fala sobre ativismo judicial. Eu sou favorável ao ativismo judicial. Eu pago o judiciário para ele ser ativo, não para ele ser passivo. Sou favorável. O juiz tem que ser ativo, né? Sendo até coloquial. O juiz, sabe, não vejo a razão dessa crítica. Aí também, se o juiz não toma a decisão, ele lavou as mãos. Mas eu sou favorável. Né? Sei que o professor Lênio critica. Você não acha que... Só um detalhe, você não acha que fica... Por favor. Não, o professor Lênio Streck, jurista, primeira linha, grande jurista, grande pensador, ele critica isso, né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente da dele em relação a essa matéria. Eu sou partidário. Ele já falou que eu vou me arrepender disso no futuro, né, em relação a essa questão do ativismo, quando eu ficar mais velho, né? Mas eu particularmente acho que o juiz realmente tem que ter uma posição atuante, ativa. Muitos casos que são citados de ativismo não me parecem de ativismo. Por exemplo, a decisão de união afetiva, acho que o Supremo cumpriu o papel dele. Está dentro da regra democrática, utilizou de mecanismos que estão na Constituição. Viu, Hélio? Aqui você falou da polêmica do professor Lênio e a JUF, eu não sei qual foi essa polêmica. Eu sei do professor Lênio... O que você tem a dizer sobre o que ele fala sobre... O Lênio fala, né, sobre livre convencimento. A crítica que ele faz, que não existe livre convencimento. O que é que você acha disso? Então, como é que não vai existir livre convencimento se nós temos uma Constituição que fala em dignidade da pessoa humana? Se nós temos um Código Civil que fala de função social do contrato, boa-fé objetiva. O que é isso? Função social da propriedade. São conceitos indeterminados. O juiz, para preencher esses conceitos, ele vai utilizar de um convencimento. Tudo bem que ele está preso, mas ele vai trabalhar, ele está preso ao texto da lei, mas ele vai trabalhar com uma amplitude maior. Uma vez no debate com ele, eu disse isso, os casos são muito complexos. Os casos em direito civil, os casos que eu tenho visto, né, na minha atividade, são casos hipercomplexos. Não dá para você resolver, na prática mesmo, para você resolver só com a leizinha lá, aquela história do silogismo, encaixe perfeito, não dá. 7 teses de um lado, 8 teses do outro, utilizando conceitos muito densos, assim. Cada um tem uma visão também, respeitando muito o professor Lênio, tenho uma admiração muito grande por ele, leio ele toda quinta-feira, concordando, às vezes discordando. Acho que é um grande pensador do nosso direito.
né? Mas, com devido respeito, eu acho que a gente acaba sendo também, como professor, aquilo que a gente vive na experiência prática, né? Então, o que eu tenho visto nos últimos anos, na minha atuação, são casos muito complicados, complicadíssimos, que você tem que trabalhar com uma abertura para o juiz decidir, né? Ele tentou, ele colocou essa questão da motivação, né? Mas vamos ver como é que os julgadores vão se comportar, né, a partir de agora. Você não acha que o ativismo ele fica um pouco prejudicado por essa necessidade de homogeneizar a jurisprudência? Não. Sim, das decisões seguirem os tribunais superiores? Em parte sim. Em parte sim, porque os juízes inferiores, de primeira e segunda instância, eu quero dizer, eles não vão fazer tanto ativismo. Mas o STJ e o Supremo vão continuar fazendo. Né? Vão continuar fazendo. Outra coisa que eu quero que vocês pensem. A tendência dos países de modelo romano-germânico, a tendência é fazer leis cada vez mais abertas, não leis fechadas. O novo CPC é prova disso. E leis abertas, que se amoldam melhor ao caso concreto, clamam por ativismo e livre convencimento de quem julga. Não tem jeito. Eu vou fazer lei fechada no mundo complexo, igual nós vivemos hoje, tudo fechadinho, não resolve. Não resolve. Então, tem que realmente ter... Eu, na minha opinião, respeitando a opinião contrária, sou muito feliz com as minhas convicções nisso, né? Então, eu acho que tem que trabalhar com o modelo aberto. Sou favorável a isso, tá? Com respeito a quem pensa de forma contrária. O nosso modelo do Código Novo, ele é muito aberto a essas mudanças. Muita referência a precedentes, a uma abertura maior, que se aproxima muito do Common Law. Não é, professor? Sim. Sim, agora você imagina, Matheus, nós temos uma tradição secular de civil law, né? Você acha que esse novo CPC, a partir de março de 2016, o nosso sistema automaticamente vai virar common law? Você acha? Não. Uma tradição secular construída durante tanto tempo, de apego à lei. A própria prática jurisdicional vai ficar presa a isso. Por mais que você tente mudar, é muito difícil você mudar comportamentos, a não ser que a geração inteira mude e acompanhe isso. Então, é muito difícil. E você acha que vai mudar? A prática forense... Eu também acho que não. E é engraçado como essa perpetuação de modelos no direito se mantém. A gente sempre encontra, mesmo pessoas jovens, com essa referência a um modelo tradicional de pensar, né? Sim. Mas o debate é sempre rico, de um modelo aberto, um modelo fechado, né? Temos argumentos dos dois lados, né? Dos lados. Agora, eu só acho o seguinte também, é sempre interessante usar essas teses, a teoria geral do direito, a filosofia, mas também projetar no campo prático, né? Verificar qual é a eficiência disso, né? Porque a lei, ela passa por alguns padrões, tem o padrão de existência, de validade, de eficácia, mas também tem que lembrar o padrão de eficiência, de aplicabilidade social, né? Acabei de falar, tem coisas aqui que vão ter aplicação e coisas que não vão ter aplicação. Mas, no geral, professor, você acredita que o novo CPC é um avanço? No geral, sim. Sim. Eu acredito que, entre pesos e contrapesos, ele é um avanço, principalmente pelo modelo aberto. Tem gente que vai dizer que não é pelo modelo aberto. Eu acho que ele é um avanço, principalmente pelo modelo aberto. Pelos artigos iniciais, ele já é uma revolução. Revolução, assim, conceitual. Agora, prática, nós vamos ver. Primeiro, segundo, o quinto da boa-fé, né? O oitavo da aplicação com base na dignidade humana, né? Temos, assim, mais uma vez, temos alguns problemas, né? Por exemplo, vou citar um outro para vocês pensarem. A questão relativa à equidade. O CPC, acho que é o 141, deixa eu ver se é isso mesmo. Até estava escrevendo sobre isso. Já foi outra perda da chance. E, aliás, era para ter saído, mas ficou no final. Deixa eu ver se é o 141. Não, 140. Eu acho que até uma contradição do Código. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Não há mais menção à analogia, costumes e princípios da lei de introdução. E aí vem um parágrafo único, que deveria ter retirado isso. Acho que é o 103 do CPC. Não, 127 do CPC antigo. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.
Só que há uma diferença de julgar com equidade e por equidade. Isso não é bem esclarecido. Então, eu já tive caso arbitral que eu queria julgar com equidade para dizer que as partes tinham contribuído para o efeito danoso. E aí os outros coárbitros falaram, não, a gente não pode julgar por equidade, porque essa arbitragem não é por equidade, é arbitragem de lei. Só quer confundir por equidade com equidade, e o Código Civil é cheio de equidades. Né? O Código de Defesa do Consumidor diz que o juiz tem que julgar com equidade. A CLT diz que o juiz deve julgar, então fica essa confusão. Deveria ter tirado, eu cheguei a comentar com o professor Fred quando estava na Câmara, mas ficou aí. E aí nós vamos continuar com esse problema do por equidade, com equidade, né? Aliás, a maioria não sabe nem a diferença. Eu tenho também sérias dúvidas a respeito. Aproveitando a oportunidade, será que o senhor pode explicar a diferença entre as duas situações? Olha, é o seguinte, julgar com equidade é julgar com a justiça do caso concreto. Então, por exemplo, tem um artigo do Código Civil que diz que se a multa for exagerada, o juiz tem que reduzir com equidade. Como é que não vai ter livre convencimento nisso? Eu peguei uma multa num caso, que a multa é de 50 milhões de reais. Eu acho que nesse caso a multa é exagerada. Eu vou reduzir. Para quanto? Não sei, eu que vou julgar um caso desse. Não tem como julgar esse caso sem livre convencimento. Na verdade, eu vou olhar, os juízes olham tudo, eles se projetam no caso, até quanto que eles recebem, e isso vai influenciar na redução, não há dúvida, tem um subjetivismo aí. Julgar por equidade é julgar por bom senso sem as regras de direito. Desprezo o direito. Eu vou julgar com base em charadas. Eu vou julgar com base em teoria dos valores. Eu vou julgar a partir de teoria dos jogos. Sabe a teoria dos jogos lá, do John Nash, dos pós. Vou julgar a partir da teoria dos jogos, sem direito. Law and economics. Só vou mais econômicos e menos law. Isso é julgar por equidade. Desprezar o direito e aplicar uma outra máxima. Julgar com equidade é fazer a justiça do caso concreto. Ali fala por, tem gente que confunde com, não quer julgar com equidade quando seria por, e aí é uma bagunça. Deveria ter tirado isso. E seja muita dúvida, né, professor, esse dispositivo. Vai continuar ensejando. Mas como o senhor mesmo disse, pode seguir, Matheus. Tinha uma pergunta aqui sobre... professor Tartucci, a teoria da culpa contra a legalidade invocada pelos doutrinadores... Respondeu? E, tá. Deixa eu ver aqui. Então, essa já foi de Alisson, isso? Alisson, essa pergunta a gente já passou. Alisson Bruno, não é isso? Já. Isso. Cristina já foi também. E a gente vai, então, sorteando os livros com base nos comentários, professor. A gente vai, que o senhor escolher o melhor comentário aí, a melhor participação entre os comentários. O senhor tem acesso a esses comentários e vamos sortear o primeiro livro agora. Vou mandar o primeiro livro, posso falar, não? Eu quero mandar o primeiro livro para o doutor Bruno Leonardo Castro, que perguntou sobre a questão de provas aqui. Bruno Leonardo Castro, manda para ele o livro sobre o novo CPC, por favor. Então esse aqui vai para o Bruno. Isso? Bruno, isso, Bruno. Parabéns, Bruno. Em breve chegará em suas mãos. Seguindo esse livro incrível aqui para poder aprender mais sobre o novo CPC e estar mais por dentro ainda do que a gente abordou hoje aqui com o professor Tartucci. Sem prejuízo de estudar pelo Jus Brasil, lembrando. Sem prejuízo de estudar pelo Jus Brasil. Ainda tem esse aqui, ó. Direito Civil, volume 2. Esse é o Direito Civil, volume 2, Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. Excelente tema. Vai para, eu vou até responder a dúvida, Regilene Nascimento. Regilene Nascimento, que me fez uma pergunta assim, perguntou sobre as audiências nas ações de família. Se ela acha que essas audiências elas são inúteis. Então, quem atua na área de direito de família acha que não, né? Audiência de conciliação. Até tem uma previsão interessante, que quando sai a citação para essa audiência de conciliação, mediação, vai desacompanhada da contrafé, para não acirrar os ânimos, né? Para a pessoa ir lá desarmada, né? Não sei se isso vai ser bom ou ruim, porque a parte não vai ver a citação, que está escrito ali alguns absurdos, mas às vezes vai ver o processo, vai ficar nervosa, rabiata do mesmo jeito, né?
Mas essas audiências são eficientes, sim, no direito de família, né? Por exemplo, eu citei aqui o caso da mala, né? Pô, resolve, estão brigando por causa de uma mala, quer a mala, estão brigando por causa do cachorro, agora tem discussão de guarda compartilhada de cachorro. Talvez seja melhor realmente resolver com um acordo, e aí a técnica para a questão, a técnica de mediação, de conciliação, para empreender o acordo. Eu já dei uma dica aqui de técnica de conciliação, né, que a questão econômica às vezes funciona, né? Eu utilizo isso em atendimento e tem funcionado. Então, existem outras técnicas, vocês podem convidar a minha irmã, a Fernanda, que sabe a aplicação dessas técnicas, já atuou profissionalmente como mediadora, né? E, então ela pode até orientar vocês. Mas eu acredito, viu, Regilene, que essas audiências conciliatórias obrigatórias, elas serão úteis, e eu espero que sejam, a ideia é essa, e acredito que, pela minha experiência, que elas são úteis, sim. Então, Regilene, parabéns. Regilene e Bruno, nós vamos entrar em contato com vocês para pegar o endereço e vocês vão receber um livro autografado com dedicatória do professor Tartucci diretamente em casa aí, certo? Professor, estamos agora terminando, né, esse papo maravilhoso que a gente teve com o senhor. Com certeza, muito aprendizado. E a gente queria que o senhor desse as últimas palavras antes da gente encerrar. Bom, quero primeiro agradecer a essa atenção de vocês me receberem, reiterar aí meu compromisso para continuar aí como juiz brasileiro contribuindo aí com o conteúdo de vocês, né? Parabenizar por essa ideia genial que vocês tiveram, uma comunidade jurídica de alto nível, né? E eu vi aqui uma mensagem que eu queria que até vocês dissessem como é que é. Nosso sonho de politizar o brasileiro, como é que é? Eu vi aqui, o nosso sonho é politizar o brasileiro em relação aos temas jurídicos, como é que é, Amor? Nosso sonho é tornar o povo brasileiro o povo mais politizado do mundo. Nosso sonho O nosso sonho o povo mais politizado do mundo. É isso aí, é isso que nós precisamos. Tá gravado aqui. É isso que a gente precisa fazer nesse país. A gente realmente precisa, e nós aqui no Jus Brasil, nós temos uma responsabilidade muito grande. É isso que eu quero deixar para vocês. Nós somos cientistas sociais. Tá? E a gente lê muita coisa, a gente não pode acreditar e concordar também com tudo que a gente lê. Inclusive com o que eu estou falando aqui, os senhores podem discordar, isso faz parte do regime democrático. Então me tenham aí como colaborador dessa empreitada de vocês, parabéns pelo trabalho, e vão tocar o barco aqui no Jus Brasil, que esse trabalho de vocês é sensacional. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor professor, pela presença. Aceitar, pela presença também. Obrigado. Então, gente, esse foi mais um Hangout com o professor Flávio Tartucci. Bittencourt, últimas palavras também. Com certeza foi uma excelente oportunidade para a gente aprender um pouco mais sobre o novo CPC. Infelizmente não deu para esgotar tudo, é uma legislação que demorou muito tempo aí sendo trabalhada, mas o professor esclareceu muitos pontos de muita dúvida, ficaram aí alguns pontos que a gente pode procurar dentro do Jus Brasil, então eu agradeço ao professor pela presença, nós vamos continuar o nosso trabalho, como o senhor mesmo ensejou a gente a fazer. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo, todos os nossos juízes brasileiros, e, como diria já um participante ávido da comunidade do Jus Brasil, avante. Avante. É isso aí, participem mais com a gente aqui, vão ter outros hangouts. Entrem no site do jusbrasilconecta.com.br para ver o que foi o evento, o que aconteceu lá em Maceió, e participem do Jus Brasil. Seja contribuindo com o que você tem de bom para nossa comunidade, seja comentando, participando e vendo o que tem aí com o professor Flávio Tartucci, professor Luiz Flávio Gomes, professor Salomão, que tem contribuído bastante com a nossa comunidade. Muito obrigado e até a próxima.